Então vamos lá, calma. Custo de capital. Primeira coisa, depreciação do veículo. Lá vou eu. O que eu preciso? Começo com essa estratificação. Leve, pesado. Bom, vamos no pesado. Gosto mais do pesado. Porque eu mais tempo. Então eu tenho aqui, ó, os intervalos de vida útil. Lembram lá no começo que eu classifiquei esses ônibus nos intervalos? E agora eu estou puxando de lá, ó, 46, 47, 48, tá vendo o númerozinho? E eu estou no 139, 140. Então aquela planilha JPOT que eu mostrei para vocês pro JPOT, coloca no site lá para vocês baixarem, né? Já está todo matematicamente parametrizado, né? Todas essas buscas aí, certo? E olha só aqui, ó, os fatores agregados que eu disse, ó, já estão prontos. Por quê? Porque é um cálculo matemático, né? Parametrizado. Pode ver, ó, eu aplico um fator maior no primeiro ano, um menor no segundo, vou baixando até quando o veículo passou de 10 anos, ele já não tem custo mais de depreciação. Então, lá vai uma dica. Vou auditar um município que tem uma vida útil dos veículos de 18 anos. Chego lá, tem um baita valor para compor a tarifa de depreciação. Aí, pô, mas peraí, uma vida útil de 18 anos tem tudo isso aí, despesa de depreciação? Chegar mais. Vou lá e vejo que não tem nenhum veículo abaixo de 10 anos. Logo, aquela depreciação que está na tarifa não deveria estar. Porque acima de 10 anos, olha que o fator, ó, é zero. Em municípios pequenos, em municípios onde tem planejamento, onde tudo aquilo que eu falei antes, né, essa capacidade de investimento, esse controle, tudo isso foi abandonado, né, daqui a pouquinho é bem possível que exista algo dessa natureza. Bem, então, lá na depreciação, né, eu aplico aqueles coeficientes, vamos estudo de caso aqui, que depreciação do veículo, tá lá, né? Veículos por faixa de ano, né? Sempre, né? Comecei pelos leves aqui, tá? Uma roupa pesada, tá? Então eu tenho toda a estratificação, né? São 227 ônibus divididos por faixa de ano. Certo? Olha só aqui embaixo, ó, mais de 10 anos, eu multiplico por quanto? Zero. Esses aqui, ó, não carrega mais nada, é totalmente recuperado pela tarifa nos últimos 10 anos. E vamos lá. Multiplico pelo fator agregado, né? Eu tenho então quantidade de fator agregado, tem esses valores aqui. Somando todos os coeficientes aqui, ó, 139 a 149, eu tenho um fator agregado nessa faixa de veículos pesados 184197. Vamos continuar. A primeira coisa para apurar a depreciação é encontrar o fator agregado total de cada faixa. No caso aqui é pesado. Depois que eu tenho o fator agregado total, eu multiplico pelo 32. Quem é que lembra que é o 32? É o preço do veículo sem pneus. Eu não deprecio o pneu, né? O pneu eu recupero ele, né? Eu considero ele no custo pela vida útil dele. Lembra que nós calculamos lá o custo variável de rodagem.
Né? Então, eu estou dando na tarifa lá, se não me engano, era 0,22, eu acho. Em função dos pneus. 0,12, acho que era 0,12. Tá? Estou te dando 0,1 na tarifa para te ir trocando dos pneus. Então, na depreciação, eu não posso colocar de novo. Então, aqui é mais um momento importante para a auditoria, né? Fica esperto. Eu já vi muita coisa, pessoal. Dá tempo para eu dar todos os exemplos, né? A gente tem uma agenda para discutir. Mas, bom, o que eu diria aqui? Multiplicando o fator agregado pelo preço do veículo, eu tenho o valor, então, de reais ano. Vocês estão vendo um valor enorme, 5.669.892, né? É isso. E se eu olhar e depois dividindo pela quantidade de veículos na faixa, são 227, eu reduzo isso a um veículo, né? Só que eu reduzi a um veículo ano. Cuidado aqui, a sutileza. Quando eu calculo, até então, vocês estavam calculando custo variável. Custo variável, vocês estavam sempre fechadinho na base mês. Tá? Agora, quando nós abrimos o custo fixo, o primeiro que aparece é a depreciação. Só que a depreciação ela é calculada no método de Gilport, primeiro numa base ano. Depois tu cai para a base mês. Observe aqui, ó. Dividiu por veículo, eu tenho reais veículo ano, 29.960. Só que o meu cálculo do custo por veículo tem que ser reduzido a mês. E lá vou eu, divido por 12 meses. Chego a R$ 2.081. Esse é o custo de depreciação, né, de cada veículo que vai para a tarifa. Reais veículos mês. Bem, o mesmo procedimento, mostrei o procedimento para o veículo pesado, né? Vou aplicar a mesma coisa para o veículo especial, né? Cheguei a 2.610. Eu sei que é chato, mas vou repetir. Coisa chata, ok? Esses numerozinhos aqui, pessoal, guarda a estrita correspondência com o método original do camarada, né? Ele vai observando aquelas tabelinhas que eu boto antes aqui, ó. Ele vai ver que eu termino bem quando termino o último número. Começa o primeiro número, por exemplo, 127. 127. Eu comecei no 127 e terminei no 77. Por que eu reforço isso? Porque depois, né, a pessoa pode estar assistindo o vídeo, né, e está querendo, né, fazer a sua experimentação, fazer o seu trabalho autônomo, né? Então por isso que eu estou reforçando isso novamente. Bem, na depreciação, então, eu, por último, faço o cálculo do custo ponderado de novo, né? Porque eu tenho cada faixa uma quantidade de veículos e chega um custo ponderado de 2.610,47, né? Custo da depreciação, então, ó, ponderado. Bom, o que acontece? Lá no custo variável, lembrem que eu calculava e eu terminava o cálculo quando eu apurava o custo reais por quilômetro, que era o que eu estava buscando. Quando eu começo em custo fixo, né, eu primeiro apuro reais veículo. Assim mostra a metodologia de hipótese, e deixo guardado. Lá no final eu vou fazer reais quilômetro. Assim faz a metodologia. O que acontece? Como o exemplo de Porto Alegre. Porto Alegre não faz assim. Ele faz já agora. Está errado isso? Está errado. Eu acho até melhor. Tá? Então vocês podem se deparar com alguma situação assim, que o cara faz, já faz agora, né? Já está antecipando, e não está seguindo o método exatamente como ele é. E eu estou fazendo exatamente como ele é para poder dar autonomia para quem vai trabalhar depois comigo. Tá? Então vamos lá.
separei 2.610, ó, reais veículo mês. Guardem, 175 é o campo. Vamos lá. Agora eu preciso depreciar máquinas, instalações e equipamentos. GPOT, para facilitar, também atribuiu aqui, ó, um fator. Tá? Deixa eu ver se esse fator eu dei antes. Aqui, ó, na máscara que eu coloquei antes aqui, eu coloquei, ó, GPOT só deu uma possibilidade se tu quiser aproveitar a dica dele. Que é fazer valor de um veículo com pneu vezes 0,001. Praticamente todo mundo faz assim. Eu já vi invenções, tá? Não dá tempo agora para comentar, mas eu já vi outras coisas. Tá? Mas é isso aqui, 0,0. Bem, depreciação que é o de máquinas. Então agora eu tenho depreciação total. Soma a depreciação do veículo, 2.610, mais depreciação de máquinas, 32, 2.642. Abandone 175, agora guarde 177. Nós vamos precisar depois. E agora a gente vai falar de remuneração do capital. Então, depreciação do capital tem sinônimo de recuperação do que tu gastou. Né? Para que isso? Para você colocar um novo ônibus ali para operar. Então, quando se fala, né, a idade média dos veículos é 5 anos, isso quer dizer que já tem veículos que já estão lá, tá? No final da fila. Tá? Porque se requer que ele, então, adquira novos veículos para manter aquela idade média. Por isso que Porto Alegre está assim. Porto Alegre está há 2 anos para 3, sem veículo novo, com exceção da Carris, que comprou 50 veículos. Carris é a empresa pública, comprou 50 veículos agora em janeiro, fevereiro, gastou aproximadamente 26 milhões. Todos com ar-condicionado, os veículos muito bonitos já vi. Tá? Guarda 177, então vamos para a remuneração. Remuneração tem um truquezinho, tá? Tem que ficar esperto também. Que aliás já vi coisas aqui. Exatamente no que eu vou dizer. Que é o seguinte: quando você vai fazer a remuneração do capital investido, né? Que significa então a parcela que vai ser a mais-valia dele, né? Do capital que ele botou no negócio, tem que deduzir na hora do cálculo a depreciação. Já vi coisa atravessada sem deduzir depreciação. Uma maravilha. Dá-lhe um lucro para operar. Porque olha só, você tem um veículo na faixa etária, tá, de 1 ano, observe que o fator de remuneração de capital é 12. Esse 12 é 12%. Todo mundo pratica GPOT. Quem pratica GPOT pratica 12%. Não se abre mão disso. Não se mexe. Como falei antes. Bem, aí, se eu tenho um veículo na faixa de 1 a 2 anos, né, eu vou retirar, tá, parcela deduzível, a parcela que eu levei para a depreciação. Por que eu vou para o pesado? Aqui o pesado. Então, olha só, 0,85, o que é isso? É o valor do veículo menos o valor residual, né, vezes 10 sobre 5, que é exatamente o que? Valor que foi depreciado, né, nessa faixa de ano. Já passou 1 ano, né, passa a ser aquele valor dado como depreciado. Então, eu vou lá, ó, e reduzo. Né? Eu começo na primeira faixa, de 0 a 1 ano, né, o capital está entrando. Ele está sob rendimento, 12% dele. No intervalo, do primeiro para o segundo ano, eu retiro aquela parcela depreciada do primeiro ano. Tá? E aí o fator agregado, ó, né, eu pego o valor do veículo, retiro aquela parcela depreciada, já com o valor, né, residual considerado, e aplico 12%. Pode ver aqui, ó, sempre aplico 12%, só que sempre deduzo a parcela depreciada até aquele momento. Então, quando eu fizer aqui nessa faixa de 2, 3 anos, eu considero toda a depreciação, inclusive a de lá para cá. Por isso que vai mudando esse número aqui, ó,
10 vai para 19, vai para 27, vai para 34. Por quê? Até zerar. Estou deduzindo toda a parcela acumulada na depreciação. Nisso, eu encontrei aqui o que, pessoal? Fatores agregados. Esses fatores agregados, aqui, veículos especiais, mesmo método, né? Eu vou novamente daí considerar na metodologia G-Code. Observe aqui, ó, já está tudo colado aqui os fatores agregados, né? Como era na depreciação, todos os fatores agregados calculados previamente. Se nós formos o estudo de caso, lá vai a remuneração. Vamos pegar veículo pesado. O solo pesado repete a mesma coisa no leve e no especial. Então no pesado, está lá a divisão dos veículos. Ó, notem esses númerozinhos, 46, 47, lá no começo, quando a gente começou a preparar a base de dados, né? A gente separou os veículos por faixa. E aplicou-se o quê? O fator agregado, né? Aquele que nós encontramos agora há pouco, diminuída a depreciação acumulada. Isso faz com que eu tenha os fatores agregados de cada faixa. No final, então, eu somo todos os fatores agregados, uso o mesmo procedimento da depreciação. E vou encontrar o valor, então, da remuneração, né, do capital, né, como anteriormente na depreciação. E aqui daria 2.397,07 reais veículo mês e veículo especial. Então ponderado. Aqui está ponderado. Está aqui o ponderado. Porque como na metodologia ele é separado esses slides, então eu vim até aqui, ó, daí que eu achei cada mês, ou melhor, achei cada faixa, né? Achei o especial, o pesado e o leve, e aí a metodologia deu um corte, né? Eu fiz a mesma coisa que eles. Daí eu coloquei aqui a custo de ponderação como calcula, e depois aqui está o cálculo da ponderação. Daí que tem cada quantitativo de veículo por faixa, e chega ao custo ponderado de 1.719,69. Então já tem dois custos importantes de capital. Primeiro, depreciação, que é a 2,600 e pouco, parece. E agora a remuneração, 1.719,69 em reais veículos. Não estou levando isso para reais por quilômetro ainda. Bem, outra coisa, remuneração mensal de máquinas e instalações. Metodologia também me deu um coeficiente prontinho. 0,004. Está aqui, ó. Eu copiei lá da metodologia. Então, aplica 0,04 para encontra a remuneração mensal, então, de máquinas, instalações e equipamentos. Né? Outra coisa, remuneração mensal do almoxarifado. Tá? Agora, aqui tem um critério diferente. Essa remuneração, então, de mensal sobre máquinas e instalações é um percentual sobre o veículo novo com pneus. Né? Tá aqui, 323 mil. No caso, observe que o cálculo da remuneração mensal de máquinas, ele foi eleito um único tipo de veículo para incidir o coeficiente. O método escolheu o veículo leve. Notem que o 323 mil é o valor do veículo leve. Está escrito lá no método assim, em cima do veículo leve. O que acontece? O cara só tem veículo pesado. Bom, vai ficar em cima do veículo pesado. Agora, se ele tiver leve, pesado, né, dá para contestar. Eu dou exemplo Porto Alegre. Porto Alegre tem veículo leve. Se eu não me engano, nesse item aqui, ela aplica sobre o veículo pesado. Ou não é Porto Alegre? Eu sei que peguei um caso assim. Mas era aceitável porque o veículo preponderante da frota era o pesado. Então seria injusto eu aplicar sobre o leve. Né? Embora, né, o método aqui, né, diz que é sobre o leve, o jeito pode, mas é defensável. Né? Tem uma frota preponderante, né?
Bom, aí eu tenho também remuneração do almoxarifado. Também tem um fator, olha aí, que é 0,0002960. Aplica o fator em cima do veículo de cada faixa, leve, pesado e especial. E esse 002 também vem prontinho lá do método. Olha lá, remuneração do almoxarifado. Na verdade, era 0003. Os caras estão usando 00029. Né? Sei lá. Né? Tudo bem, mas está dentro do proposto pelo GPOT. Bom, remuneração do almoxarifado, então, né? Tem o custo de cada, né? Tem que achar. Vou dividir para achar o ponderado aqui. R$105. Remuneração total. Então, a remuneração da frota, 1.719,69. A frota, né? Que não tem a frota deduzida, né? A depreciação. Eu não esqueci disso. Tenho aqui também a remuneração de máquinas, equipamentos e a remuneração de almoxarifado, o que me dá uma remuneração de 1.954,61. E agora sim eu tenho o custo total de capital, que é o que? A depreciação, que é 2.642, mais a remuneração, que é 1.954, eu tenho 4.597,40, que é então o meu custo total de capital. Ainda não está em reais por quilômetro. Agora vem um momento muito especial. Despesa com o pessoal. Vamos lá. Despesa com o pessoal representa então praticamente 50% do custo tarifário. Se nós pegarmos pessoal de operação, observe que nós temos motorista, cobrador e fiscal. Os lugares chamam de despachante. Mas o que eu tenho aqui? Os salários deles, que nós vimos lá no comecinho, lembra? 20, 21, 22. Vezes o fator de encargos sociais, que à época era 16287. Para vocês terem uma ideia, uma das falhas que nós pegamos aqui em Porto Alegre foi essa aqui. Que quando houve a desoneração da vigente, aquela que eu falei que agora, né, no ajuste fiscal está propondo que se retire essa desoneração da folha, né? Não só no transporte, sobre diversos segmentos, né, da economia. Porto Alegre calculou errado esse número. Tá? E aí nós na auditoria pegamos isso. Eles acharam que tem 16287, sabe o que eles fizeram? Tiraram os 20% do INSS, como dizia a lei. Então eles pegaram 16287 menos 20, 14287. E na auditoria eles disseram que não, é errado. Não pode diminuir 20, porque existe efeito cascata em cima de fatores de carga. E aí nós provamos para eles que era 1,04016. Moral da história, tiveram que mudar a tarifa pelo nosso a nossa capacidade técnica, que se não fosse nós, ia assim. E depois disso, teve uma externalidade positiva, que foi a seguinte: os maiores sistemas de transporte copiaram de Porto Alegre o cálculo, que era um cálculo auditado, era um cálculo que passou pelo tribunal, né? Muito bom saber disso. Bem, então aqui não é mais um 6287, 14016. Agora tem um detalhe, a gente vê que municípios têm, por exemplo, assim, 14415, né? Se nós na auditoria pegar isso, eu vou pedir para ele demonstrar como é que ele chegou no 14415. Como é que ele saiu do antes para o depois, reconhecendo a desoneração. Porque tecnicamente, é possível que ele não seja 1,040. Pode ser um número diferente. Isso que ele prove. Por exemplo, vamos supor que ele tem lá um turnover, lá, um rodízio muito grande, né, de funcionários. Isso vai ocorrer que vai pesar muito para ele essas questões de multa, de fundo de garantia, por exemplo, né, condições indenizatórias, pode fazer que eleve o fator de encargos dele. Então,
possível que seja um pouco diferente, mas um pouco. Bem, o que eu faço? Motorista, salário, 2.200 e pouco, vezes fator de encargos, vezes uma coisa chamada fator de utilização do pessoal. Essa informação é fundamental. O fator de utilização quer dizer o seguinte: para rodar um veículo, tá? Qual é a tua quantidade que tu precisa de motorista para rodar um veículo durante a jornada, né, de 24 horas? Hoje a IPOT disse o seguinte: olha, para rodar uma jornada dessa, o nosso estudo demonstra que o fator de utilização vai de 2,20 até 2,80 para motorista. O que quer dizer isso? Que eu preciso 2,2 motorista, né, a 2,8 motorista para rodar 24 horas. Claro, isso é um número médio, né? O cálculo feito em cima já demonstra como é que calcula isso. Tá? Bem, então quanto é que custa um motorista? Salário, vezes encargos, vezes o fator de utilização, né, que é a quantidade de motorista para operar aquele ônibus, vai me dar o valor do custo em reais. Por isso, esse fator de utilização é decisivo. Tá? Tem que ficar muito esperto nesse número. Numa conta rápida, o fator de utilização pode ser feito mais ou menos assim. Você sabe quantos motoristas tem na empresa? Essa empresa aqui que tem 318 ônibus na frota operante. Para fazer essa conta rápida, só tem que considerar a frota operante, tá? Tu chegar lá e dizer, quantos motoristas tu tem? Diz lá, rápido. E o cara, ele diz pra ti, tenho, né, 600 motoristas. 600 motoristas. 318, divide 600 por 318. Vai dar um número. Esse número não pode ser tão diferente daquele que ele vai calcular pelo método do J-Pot que vai estar aqui. Não pode ter tamanha diferença. É uma maneira de a gente circularizar o número que nos apresenta. Tá? Então, vamos ver o caso concreto aqui. Aqui é a maneira de calcular tudo isso aqui, tá? É uma planilha que trabalha, tá, da seguinte forma. Você pega todo o período de operação, no veículo, que começa à meia-noite, né, e fecha, né, as suas 24 horas de operação. E aí a empresa, ela tem que informar para ti quantos veículos estão operando em cada faixa de horário. Observe que na faixa entre as 7 e as 8 da manhã está operando 100% da frota de veículos, do horário do pico. Foi por aqui que nós conseguimos cercar o valor da frota operante dos veículos do sistema de Porto Alegre. E quando nós levantamos aquele quesito que tinha que dividir pela frota operante o PMN, você levantou uma interrogação: tá, mas agora, onde é que vai sair a frota operante? E nós ficamos espertos nesse número, não pode ser muito diferente desse. Nós erramos, se não me engano, em 8 veículos. Eles fizeram um cálculo lá, fizeram toda uma ginástica. Nós esperamos em um número, né, certo? Então isso aqui, ó, é frota operante. Essa é uma excelente dica para auditoria. Se tiver algum sistema que calcule fator de pessoal por esse método do J-Pot, e tu tiver alguma dúvida na frota operante, vem aqui. Confere aqui. Bom, aí o que acontece? Esses veículos são separados por faixa, tá? E aí nós temos aqui uma composição que se chama duração equivalente de operação, tá? Que considera a jornada diária de trabalho, no caso aqui é 7,17 horas por dia, e aí cada sistema tem uma jornada, tem que ver qual que está olhando, né? É considerado também, ó, isso aqui para o cálculo de horas normais. Então, quando você faz o cálculo aqui,
nessa planilha, você acha, tá, o fator de utilização, depois se acresce, de utilização, e se acresce depois alguns percentuais, como assim, ó, cobrir folga, férias e gente de reserva. Você adicionou 12,12 para isso. Não, aqui é a quantidade de horas. O que equivale aqui no cálculo, não vai dar tempo de mostrar, abrir a planilha. 0,24. Tá? Essa planilha é uma planilha fechada, tu só digita esses números aqui, ó, e ele te dá automático lá embaixo o valor. Então deu um fator de utilização aqui, ó, para cobrir a jornada normal, aqui, ó, utilização em horas normais, tá? Mais cobrir folga, férias e reserva, deu 2,25 o fator de utilização do motorista. E aqui embaixo explica melhor o cálculo. Esse campo G aqui, ó, folga, férias e falta 12,12. Moral da história. Esse aqui é um dado importante e sensível, tá? Pô, dá um trabalho. Tem que chegar aqui, ó, fazer o trabalho que eles fizeram, pedir a comprovação primeiro, né? E a gente fazer o cálculo inverso, olhar os intervalos, faixas de horário, né? Aqui é compensador o trabalho que você faz, porque toda vez que tu achar aqui que esse número não está correto e esse número é menor, como o pessoal é 50% da tarifa, então é um reflexo muito importante. Tá? Então o cálculo de fator de utilização é esse aqui, tem uma planilha específica, tá? Simplesmente se coloca os veículos por faixa. Só que o cuidado é aqui, né? É certificar na auditoria disso aqui. Que o resto tu não mexe. Deixa, porque a metodologia J-Pot já disse. Ela já disse o quanto que é. E tu vai jogar também aqui o campo que pede a quantidade de horas trabalhar, jornada diária. Ele só deixa espaço para aquilo ali. Ajuste aqui nas planilhas. Vai ficar à disposição. Ele te dá. E aí, para você circularizar, divide, pessoal, sobre frota, só para circularizar mais ou menos. Esse aqui do 2,25, lá você tem que achar um número 2 no cálculo, então, de cálculo rápido. Normalmente a diferença é em torno de 20%. Só para ter uma ideia, isso aqui também, o cara, no caso eu peguei, tá? O cara calculou 2,25 aqui, tá? Que já está folga, férias e reserva. E depois ele botou uma outra rubrica na planilha dizendo folga, férias e reserva. E botou um outro valor lá. Estava cobrando 2 vezes. Os escudos. A gente está aí para tentar pegar os escudos. Bom, vamos ao estudo de caso. Aqui está a questão dos encargos sociais, ó, que era 6287, reduziu para 4016, né? E aqui a gente mostra como é que faz mais ou menos o cálculo. Vamos lá, pessoal, motorista, salário, vezes, então, encargos. Olha só, esse sistema usa 1,44. Não é 1,40, 16, de Porto Alegre, que vale copiar. Então, vezes 1,44, vezes o fator de utilização, é 2,40. J-Pot admite ter 2,8. Né? Mas esse número aqui deve ter saído, eu não sei se saiu daquele método lá. Porque quando eu consegui essa planilha, eu não consegui como é que ele calculou, né? Tem que pedir mais informação. Você tem uma ideia, né? Nossa transparência é algo. Então, esse 2,40 ele achou de alguma maneira. Se ele fez exatamente como o J-Pot manda, ele fez isso aqui. Senão ele fez qualquer outra conta de maluco, tem que ir lá ver como é que é a conta. Bem, aí eu acho o custo de cada um acha o custo de pessoal de operação por mês. Reais veículo mês, 12.131,98. Depois eu vou para o pessoal de manutenção. Pessoal de manutenção, tá vendo aqui, ó? Ele é um coeficiente aplicado em cima do custo de pessoal de operação. Ó, os mesmos 12.131, ó,
você aplica 13,2%. No pessoal administrativo, mesma coisa. 12,13198, tu aplica 0,10. Onde é que vem isso? Vem do GIPOT. O GIPOT dá os intervalos aqui, ó. Manutenção pode ir de 0,12 a 0,15. O cara que usou uma média, 0,13,25. Administrativo pode ser de 0,08 a 0,13. O cara usou 0,10. Quando eu trabalhava só com transporte, trabalhei com revisões tarifárias, tá? Eu me lembro que numa revisão tarifária nós conseguimos baixar esse aqui que era 0,10 para 5,5, que daí vai trabalhar com número real, não vai trabalhar com sugerido pelo GIPOT. E aqui onde é que é 0,13 nós achamos 0,8. Olha o que a gente baixou na tela. Porque a gente trabalhou com número real. Isso aqui é uma estimativa do estudo na época. E é isso, esse é um dos pecados que está rondando por aí. Né? Como está a deriva, né? A assimetria de informação é totalmente a favor, né, do operador, o poder concedente não se toca de revisar isso, não tem capacidade técnica para isso muitas vezes, todo esse problema. Bom, chegamos ao custo de pessoal, então, né, operação, depois aqui manutenção, administrativo, e eu tenho os benefícios, né, que estava lá no campo 23, lá no iníciozinho, né, vale transporte, empresa médica, convênio de saúde, remuneração da diretoria, isso aqui é dividido pela frota operante, assim diz GIPOT. Tem que ter um cuidado, tá? Que o GIPOT ele tem essas sutilezas, tá? Uma hora ele pede, uma hora ele diz que é operante, divisão, outra hora é frota total, né? Então pode ver que aqui é frota operante. Então fica a dica para quem vai se aventurar, vai começar a mexer, fica bem esperto com esses númerozinhos aqui que estão aqui do lado. Esse número está vindo do 37. 37 é da frota operante. E aí ele acha então, né, o custo total de pessoal, somando tudo, ó, pessoal de operação, tá? Somando o pessoal de operação, manutenção, administrativo, né, benefícios, diretoria, que é o 16.075,47. Bom, despesa administrativa também é feito por um critério de coeficiente, limite inferior de 0,017, superior de 0,033. O que foi feito? Aplicado em cima do veículo leve também, assim diz o GIPOT. Aplicou 0,025, né, que foi ele, também meio na média, pegou aqui, né? E aí achou custos administrativos, despesas gerais, seguro de responsabilidade civil. Sério que esses números já estavam cotados, né? A taxa de vistoria, ó, 28, 25, 25, né? 28. Aqui tem até errado esse número 25 aqui. Na verdade aqui é 25, 38, né? 25, 100. Aqui eu acho que o cara deslizou lá, né? Mas quem for fazer a repetição depois vê que o 38 eu acho que vem do outro campo. 100 mil do campo 25. Com isso, seguro obrigatório, manutenção da bilhetagem eletrônica, tá? Com isso eu tenho o total das despesas administrativas, 170,55. Bueno, então, bem no finalzinho agora, terminei de calcular os custos fixos e estou pronto para calcular o custo total. Tá? Primeiro, o custo fixo total. Então, o custo fixo total, se vocês lembrarem, é custo de capital, lembra? 4,597,40, vem da posição 237. Né? O custo administrativo, a gente acabou de ver ali, 970. Né? Então, esse aqui é o custo do veículo, multiplicado pela frota total, né? Dividido, pela frota total. Deixa o 252 lá reservado. Depois, custo de pessoal. Tá? Ó, observe uma coisa aqui, ó. Custo de capital e administrativo, ele multiplicou todo por frota total.
Olha aqui, pessoal, ó, que compõe 50% do custo da tarifa. Tem que multiplicar pela frota operante. Olha aqui, ó, 318. Detalhe, uma grande diferença. Bom, então o custo fixo total soma aqueles dois quantitativos, dá um número enorme aqui, né? Porém, divide pela quilometragem mês. Agora que vocês têm custo fixo por quilômetro, né? 36673. Bom, custo total agora, custo variável, que é 1,35, lembra? 90. Mais o custo fixo, que é 366, custo por quilômetro 5,026. O que está faltando ainda? Tributos, né? Tributos é aplicado por último, tá? Em cima de tudo aqui. Então, 5% aplicado aqui sobre toda aqueles custos, né? Acaba fechando o custo total de 5,2909. Então, o custo por quilômetro total é 5,2909. Agora que eu vou descobrir a tarifa. Só descubro a tarifa no finalzinho. E para eu descobrir, eu vou ter que dividir por esta importante variável chamada IPK, Índice de Passageiro por Quilômetro. Então eu pego o custo, né, por quilômetro e divido pelo passageiro por quilômetro. Isso aqui me dá a tarifa em reais. Aqui eu tenho custo em reais por quilômetro dividido pelo IPK, me deu uma tarifa de 29897. E o cara, se fosse arredondar, ia arredondar para 3 reais. Não quero despedir. Pessoal, então assim, recuperando, né, aquilo que eu tinha como objetivo, tá? Que, né, nós estamos numa situação especial, diferenciada, num projeto do IRB, né, onde está sendo gravado isso. Né? O meu maior desejo é que esse material depois sirva, né, de auxílio, sirva de suporte para quem desejar trabalhar com o assunto. Né? De certa maneira que meus esforços aqui foram no sentido, né, de cumprir a agenda, está terminando minha agenda, de tentar, né, colocar aqui, chegar até o final de uma maneira que fosse compreensível de todos, em que pese uma mecânica que por sua vez é cansativa, você tem que estar visitando, né, os números para lá e para cá, mas tenho que quero acreditar que seja compensadora àqueles que desejarem trabalhar com esse assunto. Só para concluir, eu quero dizer que eu tenho mais aqui 2 pontos que estão aqui na nossa apresentação, que depois pode ser aproveitado por vocês. O primeiro deles trata da decisão aqui dessa casa sobre a auditoria que realizamos no Sistema de Transporte de Porto Alegre. Foram diversas determinações. Quero dizer para vocês que todos os anos a gente está colhendo os frutos, né, dessa decisão, né, dentro da transparência, dentro do alinhamento metodológico que a IPTC tem seguido, né, de forma que nos dá muita satisfação e vai ficar aqui nesses slides. Por outro lado, também coloco, nós temos a resolução 1009/2014, né, onde diz que poderá ensejar a emissão de parecer prévio desfavorável à aprovação das contas ou julgamento pela irregularidade das contas dos agentes públicos nos casos de ausência de licitação para concessão de serviços públicos. Né? Então, por aqui a gente está vigilante com a questão do transporte. Sobre a legislação federal, eu coloco aqui pontos que conversam com essa temática: a lei das concessões, os estatutos da cidade, lei de acesso à informação, a lei de mobilidade urbana. Eu diria que a principal, no sentido de depois, claro, obviamente já consumado o processo licitatório, e o estatuto das metrópoles recente. Eu coloco aqui os pontos de cada normativo que são de nosso interesse para quem for trabalhar com
com o transporte. Depois eu concluo com um projeto de lei que visa garantir transparência, né, em todo o sistema de transporte brasileiro, né, que essa política pública, assim como outras, nós temos informações. Você quer informação da saúde, você encontra, né, você quer informação de saneamento, você encontra, por que não do transporte público? Eu coloco aqui, destaco os artigos, também coloco aqui uma emenda aqui no caso, né, dessa longínqua agora esperança, né, que é o que agradeço a paciência de vocês, peço desculpas no momento de correr um pouco, né, acelerar, aqueles momentos de ser um pouco mais lento, mas quero dizer para vocês que tudo foi feito querendo atingir o objetivo de que você saia daqui hoje, né, claro, tem aqueles que é uma primeira experiência, mas que possa ter agregado algo a todos, que me faz feliz e eu agradeço muito a oportunidade, né, a ideia, nessa visão estratégica do líder e também a confiança da casa, na pessoa do presidente Dr. César, de eu poder esse trabalho. E agradeço também ao diretor da escola, o Sandro, que tem, né, feito todos os esforços desde o começo, conversado comigo, me incentivado, e assim que eu vejo. Acho que caminhamos para melhorar, espero que todos sejamos felizes. Obrigado.